Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, depois de uma grande classificação lá na Copa Sul-Americana para os playoffs, né? Não é para as oitavas, o Vasco agora vira sua chave, vai enfrentar o Red Bull Bragantino num jogo muito importante aí no Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouco desse jogo, vamos ter volta importante ao time do Vasco. Vamos falar também aqui da situação do Jair, que teve uma grande reviravolta e ele pode renovar o seu contrato com o Vasco. Muita coisa, Diniz também achando um novo camisa 10 aí pro Vasco, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Queria agradecer aí aos nossos 222 mil inscritos. Muito obrigado a galera que tá dando voto de confiança, se inscrevendo e acompanhando o nosso canal aí. Aqueles mais antigos, aqueles mais recentes aí que entraram agora no canal. Muito obrigado, tamo junto aí, obrigado pela moral. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar o Red Bull Bragantino, jogo aí que é pro Vasco vencer e se afastar de vez daquela zona perigosa, né? Ainda não estamos na zona do rebaixamento, mas o Vasco está apenas a um ponto de entrar nessa incômoda zona, né? A gente espera que o Vasco consiga vencer o Red Bull Bragantino para dar um voo maior dentro da tabela, porque o ideal sempre, lógico, é ganhar em São Januário, mas é um adversário complicado, que está lá em cima lutando pelo título brasileiro. Não será essa baba toda, como historicamente nunca foi, né? O Red Bull Bragantino sempre complicou a vida do Vasco, exceto que naquele dia maravilhoso que o Deus chamado Serginho salvou a gente do rebaixamento, né? Naquele dia ali não deu pro Red Bull não criou asas e o Vasco conseguiu vencer e se livrar do rebaixamento, de quebra rebaixar o Santos, né? Nesse ano a gente, claro, não quer passar por isso de novo, não quer ver esse sofrimento lá no final da temporada, a gente já quer ver o Vasco livre do rebaixamento e, claro, lutando por coisa melhor. Como eu sempre falo aqui no canal, precisa fazer uma boa janela de transferências para conseguir se livrar dos perigos do Campeonato Brasileiro e quem sabe sonhar com um possível título aí da Copa Sul-Americana. É complicado, hoje tem times mais qualificados, né? Ontem, para você ter ideia, o Independiente da Argentina enfiou 7 ou 8, se eu não me engano, no time lá no grupo da Sul-Americana, jogando na Argentina. Um adversário dificílimo, que tem camisa, que é um dos melhores times aí historicamente da Argentina. Não vai ser essa baba toda, né? Com certeza o torcedor espera que o Vasco consiga esse título da Sul-Americana, mas precisa reforçar, porque ainda o time não está totalmente pronto para levantar um troféu. Precisa de organização. A gente confia muito que o trabalho do Fernando Diniz, que será desenvolvido na pausa para o Mundial agora de clubes, vai ser um trabalho excelente para que o Vasco volte jogando muita bola, mas precisa de ter mais peças de qualidade, na minha opinião. Somente esse elenco não é suficiente para o Vasco ganhar nada. Talvez para se livrar do rebaixamento dá, mas para ganhar algum título acho bem pouco provável. E para esse jogo aí contra o Red Bull Bragantino amanhã, vamos ter um retorno importante, né? O Felipe Coutinho vai ser titular novamente. Ele ficou de fora do clássico contra o Fluminense, suspenso pelo Campeonato Brasileiro, entrou em campo normalmente na Sul-Americana, mas no Brasileiro ele ficou de fora do último clássico aí no último final de semana. E volta amanhã. O meio-campo do Vasco, quem também vai estar de volta é o Hugo Moura, que ficou fora, não do Brasileiro, mas sim lá na Copa Sul-Americana. Possivelmente será titular ou talvez vá para o banco de reservas, já que o Jair jogou muita bola no jogo contra o Melgar lá na Sul-Americana, né? Pode ser que, quem sabe, o Fernando Diniz entenda que o melhor esquema para o Vasco seja manter ali o Jair, o Tietê e o Coutinho no meio-campo, né? Mas, a princípio, ao que tudo indica, o Vasco deverá entrar em campo ali com o Léo Jardim, PH, a zaga com o João Vitor e também Lucas Freitas, que está sendo um bom jogador, cara. O Lucas Freitas está evoluindo. É um jogador que tem algumas críticas, mas também tem que levar para o outro lado, né, cara? Um jogador que veio a custo zero para o Vasco, ainda é jovem e pode evoluir muito ainda na mão do Fernando Diniz. Pode ser que ele tenha potencial ali para sair jogando com qualidade ali nessa pausa, né? Pode ser que o Diniz potencialize esse jogador. Na lateral esquerda, Lucas Piton, meio campo, quem sabe ali Hugo Moura ou Jair, Tietê e também Coutinho, ataque com Nuno Moreira Verrete e também o garoto Ryan que tá voando na mão do Diniz, hein? A gente que falou aí da situação do Jair, que pode ser titular no jogo de amanhã contra o Red Bull Bragantino. De acordo com o jornalista Flávio Dias, lá do canal Atenção Vascaínos, o jogador pode renovar o seu contrato, só que com as bases salariais menores. O Vasco deverá procurar o jogador nos próximos dias para tratar dessa renovação, já que é um pedido especial do Diniz, por gostar bastante desse jogador. Vale ressaltar que ele recebe cerca de 900 mil por mês lá no Vasco. O Vasco tentou se livrar do jogador, né, deixando ele de fora da relação dos jogos aí do Campeonato Brasileiro, mas essa situação foi revertida, ele vai ser relacionado normalmente, assim completando os 7 jogos e impossibilitando ele de se transferir para algum outro clube aí no futebol brasileiro. Esperamos que o Jair dê a volta por cima no Vasco,
está se recuperando da lesão ainda, né? Com certeza não é o mesmo Jair de antes da lesão, mas a gente espera que o Diniz consiga potencializar esse jogador. Ele foi bem no jogo na Copa Sul-Americana e torcemos para que ele ajude o Vasco de alguma forma nessa temporada. O Vasco busca, quem sabe, a sua renovação de contrato para que ele fique no clube, mas por um salário menor, né? Hoje ele é tido como um reserva no Vasco e vem de uma grave lesão, né? Com certeza não vale 900 mil. Nenhum clube aí no mundo vai pagar 900 mil mensais ao Jair, né? Tomara que o Vasco consiga resolver essa situação, porque é um jogador que pode ajudar a gente de alguma forma ainda. E outro jogador que o Fernando Diniz pediu para que o Vasco segure ele, que não venda agora, é o garoto Ryan. Vale ressaltar que ele teria recebido uma proposta nos últimos dias do Beşiktaş da Turquia de um pouco mais de 45 milhões de reais. O Vasco teria recusado prontamente essa negociação, essa possível negociação do Vasco com o Beşiktaş, e a proposta foi rejeitada. E o Vasco espera negociar o jogador por cerca de 15 milhões de euros, um pouco mais de 95 milhões de reais na cotação atual. Com certeza o Ryan está vivendo a sua melhor fase aí na sua carreira e esperamos que o Diniz consiga potencializar mais ainda esse jogador, que ele vem sendo muito importante, cara. Ele se encontrou ali na ponta direita, um jogador que evoluiu bastante, ele aprendendo a tomar um pouco melhor ali as decisões, ele vai ser um grande jogador, aprendendo a melhorar um pouco também o seu chute. Pode ser que ele consiga se desenvolver demais e ser um grande jogador ainda, quem sabe até mesmo para a seleção brasileira, jogador em nível europeu. Tomara que esse jogador se desenvolva bem e o Vasco consiga achar pelo menos aí uns 100 milhões de reais por esse atleta. Porque, como eu disse em vídeos passados, se o Ryan vestisse uma camisa vermelha e preta, ele seria vendido por mais de 100 milhões de reais e já estaria convocado para a seleção brasileira. Mas, como a gente sabe que aqui no futebol brasileiro é tudo diferente, né? As coisas não funcionam como o vascaíno quer. Infelizmente, a gente sabe para que lado tende mais o mercado, né? E acaba que o Vasco, por precisar de muita grana, mostrar para o mercado que precisa de dinheiro, acaba que isso desvaloriza um pouco seus ativos, né? E o Ryan claramente é um jogador que pode chegar a ser avaliado por 100 milhões de reais tranquilamente, né? Um jogador aí com muito potencial, tem 18 anos apenas, com certeza é um jovem valor e a gente espera que o Vasco consiga achar muita grana com ele no futuro, mas que nessa temporada ele ainda siga no Vasco ajudando a gente a, quem sabe, fazer um bom campeonato brasileiro e, quem sabe, conquistar um título. E só para fechar o nosso vídeo, o Fernando Diniz achou também um novo camisa 10 dentro do elenco vascaíno. Na entrevista do treinador, ele confirmou que o Benjamin Garré vai atuar como camisa 10 com ele. É um jogador que ele diz conhecer muito pouco, e nos treinamentos ele foi perguntando às pessoas como que era o futebol dele, foi vendo vídeos e se informando melhor sobre o atleta, e por isso que ele não vinha utilizando o jogador. No último jogo ele colocou o atleta como meia, né, flutuando ali pelo meio campo, a hora também estava na ponta direita. É um jogador que pode ser potencializado aí pelo Fernando Diniz. E o Fernando Diniz deixou claro que ele pode jogar como 10 e não tem muita diferença quando joga Adson, Coutinho, Nuno e Payet. E provavelmente o Benjamin Garré será mais uma opção aí que o Vasco vai utilizar no meio campo de criação quando não tivermos outros jogadores, né? Com certeza, o Benjamin Garré não é um jogador que todo mundo conhece, até porque ele veio lá do Krylia Sovetov, cara, um time minúsculo lá da Rússia, e o Fernando Diniz deixou bem claro que não conhecia o futebol do atleta e agora que está se ambientando melhor com o jogador. Tomara que ele seja potencializado, porque até agora ele não mostrou que veio. O Vasco gastou 16 milhões de reais nesse atleta, muita grana para esse jogador, mas se ele evoluir, pode ser que lá no futuro tenha sido uma boa quantia gasta nesse atleta, né? Tomara que ele não seja nenhum Jean Davi e também um Maxime Domingues da vida, né? Deixa aí nos comentários se você acredita que o Diniz tem condições de potencializar o Benjamin Garré para ser, quem sabe, um 10 no Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Tamo junto. Muito obrigado por ter assistido até o final. Forte abraço. E é nóis.